Olá, pessoal, boa tarde. Boa tarde, sejam muito bem-vindos à nossa live semanal, aqui o nosso Papo de Mãe TDAH, onde a gente sempre conversa sobre algum tema relacionado à criação de filhos com TDAH. E hoje nós vamos ter uma live super especial, uma live que vai dar continuidade ao que nós começamos a conversar na semana passada. Semana passada nós falamos sobre rotina de estudo, como organizar uma rotina de estudo para o seu filho com TDAH. Eu dei aí algumas dicas de como fazer isso e hoje a gente vai dar uma continuidade. Vamos falar como isso pode acontecer na prática e como a gente pode utilizar algumas estratégias para ajudar a criança com TDAH a se planejar os seus estudos e a cumprir prazos, principalmente daquelas tarefas que são de médio e longo prazo, que são as tarefas que o TDAH mais tem dificuldade de cumprir. Adriana, seja bem-vinda. Obrigada pela sua presença. Cláudio, deixa eu marcar aqui, seja bem-vindo também. Nós vamos começar falando um pouquinho sobre a live de semana passada. Eu gosto sempre de relembrar, porque essa live de hoje é uma live de continuidade. Oi, Ana, seja bem-vinda. Então, é importante que a gente retome um pouquinho do que a gente falou semana passada. E semana passada a gente estruturou um pouquinho, falou um pouquinho dos princípios norteadores, de posturas importantes que você, mãe de TDAH, precisa ter na hora que for ajudar o seu filho a organizar uma rotina de estudos. A gente sabe que a criança com TDAH, ela tem uma dificuldade de entrar, de se organizar em termos de estudos por vários motivos. Mas a gente pode, com estratégias adequadas, ajudar essa mãe, ajudar essa criança a conseguir se organizar. Ana, obrigada. E você que está aqui na live, se puder, compartilha com outras mães, compartilha com pessoas aí da sua rede, para que mais mães possam ter acesso a essa live, mais mães possam aprender, e se desenvolver e conseguir sanar suas dúvidas aí em relação a como montar e como organizar uma rotina de estudos para o seu filho. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre planejamento de estudo e cumprimento de prazos. E eu vou dar aqui um passo a passo de como você pode ajudar o seu filho aí na sua casa a cumprir as tarefas que a gente chama de tarefas de médio e longo prazo, tarefas que têm um tempo maior para ser elaborado, que é o grande problema do TDAH, que é cumprir tarefas que têm um prazo maior, um prazo mais estendido. Então, eles sabem a data que é para fazer, mas eles têm uma dificuldade de se organizar no tempo para conseguir cumprir e dar conta dessas tarefas. E a gente vai entender um pouquinho por que isso acontece e como a gente pode ajudar a criança a superar essa dificuldade, ok? Mais uma vez agradeço a todos que estão aqui, lembrando que esta é a nossa live de quarta-feira. Todas as quartas-feiras nós estamos aqui às 18 horas no nosso Papo de Mãe TDAH, e aos sábados também temos o nosso Papo de Mãe às 17 horas, e durante todo esse mês de fevereiro nós vamos falar sobre contexto escolar no TDAH. Vamos esmiuçar toda a questão desse contexto escolar influenciando positivamente, negativamente, o TDAH do seu filho, e como a gente pode, através do uso de estratégias, superar essas dificuldades e ter aí uma criança que vai ter um bom rendimento relacionado às questões escolares. Então, todo esse mês de fevereiro a gente vai falar sobre isso, e se você já perdeu alguma live desse mês de fevereiro, não fica para trás, porque cada live, se vocês forem, quem está acompanhando aqui vai perceber isso, e se você for olhar os temas das lives também você vai perceber que no mês de fevereiro nós teremos 8 lives e que todas elas são uma continuidade, é como se fosse uma complementando a outra. No final de 8 lives, que a gente vai fazer durante essas 4 semanas de fevereiro. Se você acompanhar as dicas, as orientações e colocar em prática,
você com certeza já vai ter uma grande mudança aí na sua casa em relação ao seu filho com TDAH. Então, são lives que vão uma complementar a outra. Então, é importante que você que não assistiu as outras lives, depois, com um tempinho, vá lá no meu IGTV aqui no Instagram e veja as lives que já estão gravadas lá. Todas elas estão gravadas. Se você for lá, você vai ver que tem mais de 30 lives gravadas para que você possa aprender aquilo que for necessário aí diante da sua realidade, tá bom? Queria só que vocês me dessem um okzinho se o som e a imagem estão boas, porque eu estou aqui num cômodo da casa que às vezes o sinal fica um pouquinho complicado. Se tiver tudo bem, a gente continua. Senão eu vou tentar mudar de lugar. Eu sei que tá dando um delay, mas se vocês puderem dar um okzinho aí, um joinha, só para eu poder saber se o som e a imagem estão bons, pra gente continuar, tá bom? Vou aguardar aí para vocês poderem me sinalizar. Ana, seja bem-vinda também. Cristiana, obrigada pela presença de vocês. Nosso Papo de Mãe TDAH, que acontece toda quarta-feira e todo sábado. É um momento assim de muito prazeroso para mim. Eu fico muito feliz de estar aqui. Fico até aguardando chegar esse momento, porque é um momento que eu bato papo com vocês, que eu enfim, troco muita energia, troco muito conhecimento com vocês e eu fico muito feliz. Então, acho que voltou, tá tudo bem? Acho que sim, né? Se tiver algum problema, cair alguma coisa, vocês tentam me avisar para que eu possa repetir. Mas depois você acompanha lá, amor. Pedi pro meu marido dar uma olhadinha. Porque estão falando aqui que voltou, não sei se caiu. Tá? Tá. Então tá tudo ok, podemos começar então, né? Começar não, continuar, porque eu já comecei, já tem 7 minutos. Vamos lá. Então, ó. Criança com TDAH, adolescente, adulto com TDAH, tem muita dificuldade em lidar com atividades, com tarefas que têm prazos, principalmente quando esses prazos são estendidos. Isso acontece muito, é uma reclamação muito grande. Ó, tá colocando aqui, ó, boa tarde a todos. Eu adoro esse momento também, de muito aprendizado. Obrigada, eu fico muito feliz. Eu tô aqui, vocês estão vendo que eu falo sorrindo, porque eu fico realmente muito feliz de estar aqui com vocês. É um prazer enorme estar aqui toda quarta-feira e todo sábado. Então, a criança com TDAH, é muito comum a gente ouvir, né, as mães reclamarem muito, as professoras, né, eu trabalho em escola, sou orientadora pedagógica em escola, e eu vejo muitos professores também reclamando, né, das crianças com TDAH que não conseguem cumprir prazos, que não entregam os trabalhos na data certa, que deixam para estudar para a prova na última hora, que se perdem no tempo, não consegue se organizar no tempo, não sabe como faz para estudar. Aí, por exemplo, tem uma prova para fazer daqui a 2 dias e hoje era para ele estar estudando para essa prova daqui a 2 dias, mas ele acha que a prioridade é outra coisa, está fazendo outra coisa que não é para daqui a 2 dias, que é para daqui a uma semana. Enfim, essas dificuldades que são provenientes do TDAH que fazem com que ela apresente, né, esses desajustes aí na hora de se organizar, na hora de planejar os seus estudos, na hora de cumprir o prazo. Tem uma coisa muito interessante, né, do TDAH, e a minha sobrinha tem TDAH, e eu sempre gosto de lembrar, né, de como ela era nesses momentos de estudo, né, essa dificuldade de se organizar no tempo. Então, por exemplo, para ela, se você falar para ela que um trabalho é para entregar daqui a 2 dias, ou para entregar daqui a 2 semanas, na cabeça dela, o tempo se mistura como se fosse a mesma coisa.
Por quê? O TDAH tem uma característica que a gente chama de miopia temporal. O que é miopia temporal? Sabe a miopia de vista? Que dá aquele apagãozinho que a pessoa fica meio perdida ali? A mesma coisa o TDAH tem em relação ao tempo. Ele tem uma miopia, ele não consegue enxergar direito o tempo quando esse tempo é de médio e longo prazo. Então isso faz com que eles se percam nesse tempo, eles não consigam se organizar muito bem nesse tempo para cumprir prazos. E aí quando eles vão se dar conta, a data já passou ou está em cima da hora. E aí vão fazer correndo de qualquer jeito. E uma outra coisa interessante que eu observava na minha sobrinha também, é que depois que ela fazia a atividade, vamos dizer assim, ela tem uma atividade para entregar daqui a 2 dias. Aí ela sentava hoje para fazer e fazia. E aí guardava aquela atividade pronta. Na cabeça dela, aquela atividade já estava encerrada. Então ela simplesmente deletava aquela atividade da memória e ela não entregava. Vários trabalhos, vários exercícios, várias atividades ela deixou de entregar na escola, não porque ela não fez, mas porque ela, depois que ela fez, ela simplesmente esqueceu, simplesmente deletou aquela atividade da memória dela e ela então não entregou. Então isso também acontece. Às vezes a criança faz a atividade, mas ela não entrega no prazo. Ela tem a atividade pronta, vai na mochila, vai e volta todo dia e ela não entrega. Isso também pode acontecer. Ó, a Ana tá falando aqui, eu acho que também tem essa miopia temporal, por isso amo dispositivos de organização, planejamento e monitoramento. Exatamente, que é o que a gente falou muito semana passada. A criança com TDAH, ela tem algumas dificuldades, né? A gente está falando aqui, dificuldade de organização no tempo. Então, o que a gente tem que fazer? Se essa dificuldade é uma dificuldade interna, a gente vai começar a trazer elementos externos, estratégias, ferramentas externas para ajudar essa criança a lidar com as suas dificuldades. Então, se ela tem dificuldade com previsão, planejamento, organização, noção de passagem de tempo, o que a gente tem que fazer? Utilizar estratégias e ferramentas que vão ajudá-la a ter esse acompanhamento da passagem do tempo e se organizar nesse tempo. Se a gente não fizer isso, vai ficar muito difícil para essa criança fazer isso sozinha. Então, e não só difícil para ela, mas também muito desgastante e muito frustrante, porque ela até vai tentar fazer no primeiro momento, mas ela não vai dar conta. E por ela não dar conta, o que vai acontecer? Ela vai se frustrar e vai chegar ao ponto dela começar a nem fazer mais, porque ela sabe que ela não vai dar conta. Então, a exigência muitas vezes dos pais de que essa criança dê conta, né? Ah, mas ela tem que estudar, ela sabe que tem prova, ela pode até saber que no dia 20 ela tem a prova de matemática, e no dia 10 ela tem a prova de história. Ela pode até saber, mas ela não sabe como fazer para estudar, ela não sabe como fazer para se organizar. Então ela realmente vai se perder. Ó, a Alessandra tá falando aqui, ó, ontem foi o dia da aula presencial. Meu filho chorou porque não conseguiu copiar um texto. Ele ficou tão frustrado, acordou tão empolgado para ir para a escola. Chegou chorando com raiva da professora. Então, assim, Alessandra, essa questão de não conseguir copiar, de não conseguir terminar a atividade a tempo, isso realmente é algo que acontece muito com o TDAH. E no primeiro momento foi o que você falou. O que acontece? Eles tentam fazer, mas eles não dão conta. Por quê? Porque não tem estratégia para isso. A professora não está sabendo lidar com essa situação, não está utilizando estratégias para que essa criança consiga dar conta. A criança tenta, não consegue, se frustra, chora. Aí ela fica com raiva da professora, porque acha que a culpa é da professora. Ela fica com raiva dela mesma, porque acha que ela não consegue se esforçar o suficiente. E vai chegar um ponto que a criança acaba desistindo. E aí, sabe o que acontece? Ela não tenta mais. Né? Ela simplesmente desiste e ela não tenta nem copiar. Coordenação visomotora é complicado mesmo, com certeza. E no TDAH já é complicada para muitas crianças, né? Mas no TDAH a coordenação visomotora ela tem uma tendência, não são todas as crianças, tá? Mas tem uma tendência a estar de certa forma aí comprometida. Então a gente precisa identificar até que ponto é uma distração da criança, porque ela se perde nos seus pensamentos,
ou se é uma dificuldade visomotora que precisa também ser estimulada com a psicomotricidade, enfim, ou com algumas outras estratégias. Então, a avaliação ela precisa ser uma avaliação completa, né? Fora que a criança com TDAH, ela também tem uma tendência a ter uma dificuldade de coordenação motora, tanto fina quanto a coordenação motora ampla. E essa coordenação motora fina, que ela tem dificuldade, faz com que a mão fique doendo, que ela não consiga ter fluência, ou não é fluência, mas um ritmo que dê conta dessa cópia ou dessa execução de tarefas. Então, é um conjunto de coisas que a gente precisa identificar. Então, não é só a desatenção. A desatenção é algo que vai ali ser o carro-chefe, mas a desatenção ela vai puxando um monte de outras inabilidades que a gente também precisa identificar, né? Dificuldade com letra cursiva, né? Então vamos lá. Por isso, a Ana tá colocando aqui uma coisa importante, né? E eu tenho falado muito isso para as mães, tenho colocado muito isso aqui no meu Instagram. Convide as professoras que você conhece, amigas, colegas que você conhece, para participar aqui das nossas lives, principalmente agora nesse mês de fevereiro, que nós vamos falar sobre contexto escolar. E convide também, se você tiver acesso, né, a professora do seu filho, convide para que ela participe. Não como uma forma de apontar dedo para ela, não, mas convide como uma forma de contribuir para a formação dela, para que ela possa ter conhecimento dessas coisas, porque às vezes ela não está fazendo por maldade, mas ela não tem o conhecimento, e por não ter o conhecimento, ela acha que está fazendo certo, né? Então vamos lá. Então, existem 3 características principais que a criança com TDAH apresenta que dificulta nessa questão. Convidou, né, Alessandra? Isso mesmo. E assim, não tem problema se no primeiro momento ela não vier, ok? Você fez a sua parte, você convidou. E aí na outra live você convida de novo, na outra você convida, sempre de uma forma sutil, sempre de uma forma colaborativa, né? Você pode falar para ela, olha, tô acompanhando uma pessoa que tem me ajudado muito com meu filho em casa e tal. Eu acho que se você assistisse ela, você ia gostar, ia poder te ajudar também. Então, sempre a gente dá um testemunho positivo para que a outra pessoa se sinta motivada a participar. Oi, Lúcia, seja bem-vinda! Tudo bem? Então a gente precisa ter esse movimento, né? E vai chegar uma hora que ela vai ter a curiosidade, vai vir aqui e vai ver, vai fuçar lá no meu Instagram e daqui a pouco ela tá aqui assistindo a live, se Deus quiser. Então, 3 características importantes no TDAH. Primeiro, dificuldade de definir prioridades. Isso é uma das características que atrapalha bastante a criança TDAH se organizar nos estudos. Obrigada, Lúcia. Obrigada. Segunda característica, tendência à procrastinação crônica. Também é algo muito comum no TDAH. E a terceira característica, que é a dificuldade de se autocontrolar, de controlar os seus impulsos, né? Essa dificuldade de controlar os seus impulsos também faz com que a criança com TDAH comece a ter dificuldade de fazer aquilo que tem que ser feito, parar para fazer o que tem que ser feito, para fazer aquilo que ele quer fazer. Então você imagina, tendência à procrastinação, uma tendência maior à procrastinação, dificuldade de controlar os seus impulsos e dificuldade de definir prioridades. Só essas 3 características do TDAH, fora as outras, mas essas 3 principais, já são motivos suficientes para justificar que essa criança ela não está fazendo por birra, por preguiça, enfim, ela realmente tem uma dificuldade interna. Agora, essas dificuldades que ela tem, né, essa dificuldade interna que ela tem, não é desculpa para que ela não consiga se organizar no tempo, se planejar e cumprir prazos, ok? Tem uma frase que eu acho muito interessante, que é o seguinte, eu gosto bastante de usar essa frase. O problema não está no TDAH, o problema está nas estratégias inadequadas que o TDAH usa.
Então, não é o fato da criança com TDAH ter essas dificuldades justificam, né? Explicam por quê. Explicam por que isso acontece, por que ele tem essa dificuldade de fazer. Mas elas não são impeditivos. Agora, você só vai conseguir fazer com que seu filho supere as suas dificuldades se você, como mãe, né, e junto com a terapia, junto com o tratamento que essa criança vai fazer, junto com a escola, que também é um elemento importante nesse processo, se vocês conseguirem munir essa criança de estratégias eficientes, munir essa criança de ferramentas eficientes, treinar essa criança no uso dessas estratégias. Então, semana passada, né, no sábado, eu frisei 2 palavras-chave. Eu acho que essas 2 palavras são as principais quando a gente fala de acompanhamento de criança com TDAH, que é a conscientização e o treinamento. Então, primeiro, a gente sempre tem que conscientizar essa criança. Conscientizar de que ela precisa utilizar essas estratégias, porque isso vai trazer vantagens para ela. Não é porque ela tem... O uso da estratégia não é para ela cumprir o que ela tem que cumprir. Não é para ela fazer o que ela tem que fazer. O uso de estratégias é para que ela tenha benefícios e vantagens. E uma dessas vantagens não é só ela entregar o trabalho no prazo, mas é ela não se sentir tão frustrada quanto ela se sente por não conseguir dar conta, ela conseguir render aquilo que ela tem condições de render. Então, a gente trabalhar com conscientização é trazer para essa criança quais as vantagens que ela vai ter se ela começar a utilizar essas estratégias na vida dela. E a outra palavra, que é o treinamento, que aí entra também a nossa parte, né, enquanto terapeutas, mas também os pais em casa, que é treinar a criança para que ela execute, para que ela consiga utilizar essas estratégias de forma eficiente. E quanto mais a gente treina essa criança, mais autonomia ela vai ter no uso dessas estratégias. Então, no primeiro momento, a gente vai ficar ali muito pertinho dessa criança nesse treinamento, mas aos poucos ela vai começando a usar essas ferramentas de forma mais autônoma e a gente vai começar a se distanciar um pouquinho para que ela consiga dar conta. Mas o monitoramento, a supervisão dos pais no TDAH é essencial. Essencial. Ó, a Alessandra está falando, eu usei a estratégia que você está passando e está dando certo em casa. Treinar mesmo muito ele me disse, treinar mesmo muito. Ele me disse que assim fica mais fácil. Exatamente. Ó, tem uma expressão que eu acho muito interessante, que é o seguinte, sabe quando você vai pintar uma parede? Você vai lá na parede, você vai dar uma demão de tinta. Só que a gente nunca dá uma demão de tinta. A gente quer que a tinta fique, né, cubra as imperfeições, fique uniforme na parede, fique bonita. Então, a gente sempre vai dar mais de uma mão de tinta na parede. No TDAH é a mesma coisa. Eles precisam ter acesso àquela informação mais vezes do que uma criança que não tem TDAH geralmente precisa. Então é como se a gente fosse lá e desse sempre mais uma demão de tinta, desse mais uma demão de informação, desse mais uma demão de orientação. E toda vez que a gente faz isso, né, repete isso para a criança, a sensação que a gente tem é que está sendo a primeira vez, mas para ele não está sendo. Porque aquilo está sendo armazenado no cérebro dele, está sendo organizado no cérebro dele, está gerando conexões cerebrais que vão ser importantes. Daqui a pouco você não vai precisar ficar repetindo tanto quanto você precisa repetir no início, tá? Então vamos lá. Então existem, dentro das atividades escolares, tarefas que são para o dia seguinte, né? Então, por exemplo, hoje tem aula de matemática, amanhã eu tenho aula de matemática de novo. O professor passou um exercício para eu fazer, para ele corrigir na aula no dia seguinte. Então, são atividades que têm curto prazo. Essas atividades que têm curto prazo, para a criança com TDAH, ela até consegue, de uma certa forma, lidar bem com isso. Por quê? Porque já é para amanhã, então ou ela faz agora ou ela não faz. Mas as atividades que são de médio e longo prazo, quer dizer, atividades que tem duração aí de pelo menos 5 dias, de 5 dias para cima, né, para mais,
O que acontece é que a criança com TDAH, ela começa a se perder no tempo, por conta daquela miopia temporal que eu falei para vocês, né? E aí ela se perde no tempo. E aí o que acontece quando ela se perde no tempo? Ela acaba, né, gerando ali dentro do ambiente familiar mais estresse, mais atrito, gera mais ansiedade e, consequentemente, problemas na escola. Então, assim, o que a gente precisa perceber que não dá para, quando a gente fala de crianças com TDAH, não dá para simplesmente deixar por conta dela essa organização. Ah, meu filho tem que saber que tem prova. Meu filho tem que saber que tem que estudar. Ele sabe, eu já falei isso aqui, ele sabe, mas ele não sabe como. Ele não sabe como fazer, quando fazer, de que forma fazer. E aí ele não faz. Ou quando faz muitas vezes de uma forma inadequada. Então a gente precisa ter isso em mente, você que é mãe de TDAH que está aqui, precisa ter isso em mente para que você não deixe seu filho sem monitoramento, sem treinamento, sem a supervisão necessária. Nesse primeiro momento em que a gente vai começar o treinamento da criança, é importante você estar ali de forma ativa, conduzindo a situação. Agora, conduzir a situação não é você fazer tudo pela criança. Lembra semana passada, quem estava na live no sábado, eu falei na hora que a gente estava conversando sobre a organização da mesa de estudo? Fazer pela criança, organizar a mesa de estudo pela criança é o quê? A criança está lá na sala e a mãe está lá na mesa arrumando a mesa. E a criança só vem quando a mesa estiver pronta. Isso é fazer pela criança. Agora, se a criança está ali junto com você, você está organizando a mesa, está mostrando para ela como se faz, explicando para ela, né, as vantagens daquela mesa estar arrumada daquela forma, que vocês vão ganhar tempo, vocês vão ganhar produtividade, etc. E ela tá ali junto com você, mesmo que você esteja no primeiro momento fazendo ali, mas ela tá participando, você não tá fazendo mais por ela, você tá fazendo com ela. E no TDAH a gente precisa sempre fazer com o filho. Então, sempre lembrando que o treinamento, a gente tem 3 etapas, tá? O tempo que cada etapa vai levar vai depender de cada criança, ok? Mas a primeira etapa é quando a mãe faz e a criança observa. A criança tá ali observando como é feito. Então, a mãe vai ser um modelo, uma referência para esse comportamento da criança. O segundo momento é quando essa criança começa a fazer junto. Ela faz, a mãe está junto, está orientando, está modelando essa criança para que ela não esqueça de alguma coisa, para que as coisas, né, saiam da forma adequada. E no terceiro momento é quando essa criança já não precisa de um monitoramento tão de perto e ela já consegue, através da autonomia, realizar aquela tarefa. Ó, a Alessandra botou aqui, ó, já treinei ele a organizar a mochila, até agora tá dando tudo certo, tem uma lista para seguir. Exatamente. Agora, Alessandra, eu vou te dar uma dica que é o segundo estágio, tá? É comum você fazer o treinamento e ele ficar joia. Tá, igual você tá falando aí, ele tá arrumando a mochila, ele tem lá uma listinha que você fez com ele tá cumprindo. Pode ser que daqui a algum tempo a coisa desande um pouco. Por quê? Porque essa tarefa vai ficar tão automatizada que vai ficar monótona. Ele vai perder o interesse, entende? E aí, qual é o pulo do gato para que ele não perca o interesse, para que ele continue motivado a manter a mochila organizada sem que você precise ficar toda hora pedindo? O pulo do gato é você estar em constante processo de reconhecimento, de validação das ações positivas dele. Não quer dizer que você tem que fazer isso todo dia que ele arrumou a mochila. No início você pode fazer todo dia. Depois você pode espaçar, mas você não pode deixar de elogiar, de recompensar, seja recompensar com palavras, com gestos ou até mesmo com alguma coisa que ele goste, né? Aquele comportamento que você treinou e ele está executando. Senão, daqui a pouco ele vai começar a não fazer mais, tá bom? Fica a dica aí. Então, vamos lá. Então, esses momentos viram momentos de estresse, né? Viram momentos de estresse no relacionamento das mães com criança com TDAH. E aí,
A criança vai fazer o quê, né? Por conta dessa dificuldade aí de priorizar. Ela vai começar a entrar num ciclo de adiamento. Ela não consegue fazer, ela é criticada, ela é chamada a atenção, ela não consegue entregar o trabalho, fica com 0, ou perde ponto, ou não estuda para a prova, fica com nota baixa. Isso vai gerando sentimentos de frustração, isso vai gerando sentimento de incapacidade, e isso vai fazendo com que ela entre num ciclo que a gente chama de procrastinação crônica, que é um ciclo de adiamento. Como ela não consegue inibir os seus comportamentos impulsivos, ela vai procrastinando essas tarefas que para ela são difíceis de realizar e que ela não tem um bom resultado. Tudo aquilo que para ela exige esforço mental prolongado, é repetitivo, monótono, ou que ela não vê um resultado positivo para ela tende a procrastinar. Isso acontece, gente, com todas as pessoas com TDAH têm essa tendência. Uns mais, outros menos, mas todos têm essa tendência. E a criança não é diferente. Então, se ela está vendo que aquela tarefa vai exigir esforço mental dela, é chato, é monótono, não vai ter consequência positiva no sentido de um elogio, de uma recompensa, algo que vai, né, fazer com que ela se motive a realizar, ela vai tender a procrastinar. Por isso as crianças com TDAH têm tanta dificuldade de estudar para a prova, de fazer trabalho, de cumprir prazos, né, de realizar suas tarefas. E aí, o que acontece? Deixa eu só tirar uma coisinha aqui, para eu não me perder. Entrou uma mensagem que está me distraindo. O que acontece? Esse ciclo de adiamento, ele também vai sendo alimentado pelo comportamento impulsivo e pela dificuldade de definir prioridades. Então, o que essa dificuldade de definir prioridades vai gerar no TDAH? A criança, ela acaba, por ela ter dificuldade de priorizar aquilo que é importante, ela acaba definindo as suas prioridades com aquilo que é mais prazeroso para ela, ou aquilo que vai exigir um esforço menor. Então, quando ela está diante de duas atividades que ela tem que fazer, vamos pensar, jogar videogame e fazer o dever de casa. Qual que ela vai achar que é prioridade para ela? Aquilo que é mais importante ou aquilo que é mais prazeroso e que vai exigir menos esforço? Aquilo que é mais prazeroso que vai exigir menos esforço. Então, isso ela já definiu a prioridade de forma equivocada. Aí tem a questão do impulso, que ela não consegue controlar o impulso de fazer o que ela quer. E aí ela vai jogar e não faz o dever de casa. E isso não é só com atividade muito distoante, não. Se ela tá lá estudando e ela tem uma matéria que ela gosta e tem uma matéria que ela não gosta, a matéria que ela não gosta, o trabalho é para amanhã, e a matéria que ela gosta, o trabalho é para semana que vem, na cabeça dela, a prioridade é o trabalho da matéria que ela gosta, mesmo que não seja para o dia seguinte, mesmo que o prazo seja maior. Então, a criança com TDAH, ela acaba definindo as suas prioridades de forma equivocada. E isso interfere na produtividade dela. Por quê? Porque ela vai deixar de fazer aquilo que ela tem que fazer para fazer aquilo que ela acha que tem que fazer. E isso são duas coisas completamente diferentes, né? Então, vamos seguindo aqui. Então, a gente precisa, assim, primeiro, né, de tudo, entendendo isso, entendendo que ela não faz tudo isso de propósito, que ela não faz tudo isso porque simplesmente ela não quer. É claro que tem elementos aí do não querer dela, pessoal, óbvio, né, como qualquer criança, mas ela tem uma dificuldade que é intrínseca dela, que é interna do próprio TDAH. A vigilância parental, no acompanhamento dos pais, ela é muito importante. E essa vigilância, esse acompanhamento, esse monitoramento, essa supervisão dos pais na criança com TDAH, ela vai envolver o que eu já falei aqui, que é a conscientização e o treinamento. E esse treinamento é o que vai possibilitar essa criança a desenvolver a sua autonomia, a fazer com que ela, depois de um tempo, consiga realizar aquela tarefa que ela tem tanta dificuldade, ela consiga realizar sozinha, ok?
Então, no primeiro momento, realmente, o monitoramento, a supervisão, o acompanhamento dos pais e também na escola, acompanhamento, a supervisão, o monitoramento da professora vai ser muito mais próximo dessa criança até que ela desenvolva essas habilidades, essa autonomia, e aí o monitoramento e supervisão vai começar a diminuir. Não sei se vai cessar, vai depender de cada criança, né? De como isso também foi feito, mas a tendência é diminuir bastante, ok? Mas só vai diminuir se você fizer o treinamento. O que eu vejo e que acontecia, por exemplo, com a minha sobrinha, por a gente não ter esse conhecimento, pela minha irmã também não ter esse conhecimento que a gente tem agora, né? O que acontecia com a minha sobrinha quando ela estava estudando? A minha irmã era a agenda da minha sobrinha. Porque como ela, além do TDAH, ela tem descalculia, que é uma dificuldade relacionada ao pensamento matemático, o que acontecia? Ela não conseguia, ela não tinha noção de tempo. Na verdade, ela não tem até hoje uma noção de tempo. Então, ela se perdia no tempo. Ela não conseguia. Pra vocês terem uma ideia, quando saía a nota, né, para saber se a criança ficou em recuperação ou não, se ia fazer prova de recuperação, saía lá a listagem dos alunos em ordem alfabética. Minha sobrinha, o nome dela começa com A. Ela não conseguia achar o nome dela na lista de alunos da turma dela, que era em ordem alfabética, o nome dela era com A. Isso no Fundamental 2. Mas não é porque ela não sabia ler, não é porque ela não sabia... Não, é porque ela, por conta do TDAH e por conta da descalculia, ela tinha uma dificuldade de olhar tabela e fazer leitura de tabela. E ela se perdia no meio daquelas informações. Então, ela chegava em casa, minha irmã perguntava se ela tinha passado, se ela tinha... Ela falava, passei. Eu não achei meu nome. Só que o nome dela às vezes estava lá e ela não fazia prova de recuperação ou fazia prova sem estudar em casa porque ela não tinha visto o nome dela e achava que tinha passado. Então, isso acontecia muitas vezes. E aí a gente tinha que sempre trabalhar com a escola, né? Como que a escola poderia ajudar nesse processo e como a família. Só que a família não pode ficar substituindo, né, a criança, substituindo a criança nesse processo. A família tem que treinar a criança, acompanhar junto, mas sempre com essa perspectiva de treinar essa criança para autonomia. Senão a criança fica dependente da mãe e só faz se a mãe falar, né? Fabíola, exatamente, mesmo na fase da adolescência. Tudo que eu tô falando aqui, eu tô me referindo à criança, porque é mais fácil para mim usar essa nomenclatura. Mas tudo que eu tô falando aqui serve tanto para criança, quanto para adolescente, quanto para adulto também. Tá? Adulto TDAH também tem muita dificuldade de cumprir prazos, cumprir metas, se organizar no tempo, ok? E aí, claro, né, se ele estiver estudando ainda, faculdade, alguma coisa, isso vai se refletir lá na escola, né? Lá na vida acadêmica dele. Mas se ele estiver trabalhando, vai se refletir no trabalho dele. Porque lá no trabalho dele, o que vai acontecer? Ele vai ter trabalho para entregar, né, metas para cumprir e ele não vai conseguir se organizar no tempo para fazer, ok? Então, vigilância, né, acompanhar essa criança para que ela consiga dar conta e treinando para a autonomia. E aí eu vou falar com vocês aqui quatro passos, né? Quatro passos. 4 passos que você vai seguir para conseguir ajudar seu filho nesse planejamento do estudo e nesse cumprimento de prazos, principalmente esses prazos que tem uma data maior do que 5 dias, ok? Primeira coisa, quando essa criança, e aí é uma tarefa diária, né? Quando essa criança chega em casa com a agenda, e essa agenda lá com as anotações, né, o bilhete, enfim, tem escola hoje em dia que essa agenda é virtual, não é mais no papel, enfim. O que a gente tem que fazer no primeiro momento? Pegar todas as informações da agenda relacionadas a atividades, prazos, datas e transpor essas informações para um calendário, ok? E aí o que vocês podem fazer? Vocês podem ter um calendário mensal. Não acha nada, às vezes na cara dela não vê. Pode ser um monte de coisa, tá? Isso não quer dizer que seja TDAH. Porque pode ser outras questões também, até uma questão visomotora, enfim, outras questões também que a gente pode avaliar depois, tá, Fabíola?
Me lembra, se eu esquecer, você me lembra pra eu já observar isso com a Eduarda, tá bom? Me lembra depois pra gente poder, vou até marcar aqui, mas enfim. Então vamos lá. Então o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar as informações e vão colocar num calendário mensal. Não sei se vocês lembram, quem estava aqui semana passada, que eu falei da arrumação da mesa de estudo e que eu falei que essa mesa de estudo, de preferência, ela deveria estar encostada na mesa e que ela deveria estar encostada na mesa e que na parede, de frente onde a criança senta, a gente colocasse um calendário. Não um calendário tipo esses de folhinha que tem de datas e tudo, mas um calendário que desse para a gente poder escrever nele, né? Eu falei sobre isso. Por quê? Porque isso ajuda, quando a criança vai estudar, o calendário está ali de frente para ela, com todas as informações que são importantes, está, né, acessível para ela. Então, o primeiro momento, pegar a agenda todos os dias e transcrever para esse calendário aquilo que é prioridade, não, aquilo que são datas e atividades que ela tem que cumprir, ok? Então, isso é a primeira coisa. Você pode fazer um calendário mensal, pequeno, e depois transpor para um calendário semanal, que vai ficar acessível para a criança, ou você pode fazer só o semanal. Mas eu acho que é interessante você ter um mensal, nem que você tenha esse mensal. Vou até abrir um aqui para vocês verem como eu faço o meu, né? Que eu falo isso para criança TDAH fazer, mas eu uso isso também. Mas eu vou dar um exemplo aqui, ó. O mensal seria assim, ó. Tá vendo? Tem todos os dias do mês com um quadradinho para que você possa escrever aqui. Então, você pode ter um pequeno, assim, mensal, que você vai escrevendo tudo aqui. E pode ter um semanal. Vou mostrar aqui o semanal. Ó. Não sei se vai dar para vocês verem. O semanal é tipo um plano, ó. De segunda a sexta, que tem sábado e domingo também aqui embaixo. O semanal, aqui eu acho que deu para ver melhor, né? O semanal você vai deixar na frente da criança, colado na parede ali, para que ela possa ver. Por quê? Porque é esse semanal que a gente vai utilizar mais. Noção de tempo no TDAH é comprometida, lembra? Então, quanto mais a gente conseguir organizar esse tempo num período menor, melhor para ela. Se a gente ampliar muito, ela vai ficar perdida. Então, o mensal vai ser só para a gente poder anotar tudo ali e já ficar registrado. Mas toda semana a gente tem que organizar a agenda semanal dela. Toda semana. Deu sábado ou domingo, aí eu não sei como você vai organizar. Vai sentar com ela, ela vai organizar a agenda da semana seguinte. E aí você já deixa tudo ali marcadinho, tá bom? Depois eu vou mostrar aqui como é que eu faço aqui no meu para vocês verem. Então, fez a transposição das datas? Ok. E aí você vai, então, deixar esse calendário visível, ok? Para essa criança, de preferência de frente da mesa de estudo dela. E você vai fazer o seguinte, você vai estimular a criança a pensar. O que é estimular a criança a pensar? É não fazer por ela. Sabemos que a criança com TDAH tem dificuldade de priorizar, né? De definir prioridades. Então, o que a gente tem que fazer? Ajudar essa criança a definir prioridades. Dizendo para ela o que é prioridade? Não. É estimulando essa criança a perceber o que é prioridade. Ok? Então, o que a gente pode fazer? Perguntar para ela. Então, por exemplo, ela tem lá uma atividade de história para quinta-feira. E ela tem uma atividade de geografia para terça-feira. Vamos dizer que ela tenha isso para a semana seguinte. A gente vai conversar com ela e vai perguntar, olha, você tem uma atividade para terça-feira de geografia e você tem uma atividade de história quinta-feira. Qual é a prioridade? O que a gente precisa fazer primeiro? E aí a gente pergunta e a criança vai responder. Eu tenho que fazer de geografia. Por que a gente tem que fazer de geografia primeiro? Porque de geografia é para terça-feira. Ok. Se ela responder que é a de história, né? E você não diz que está errado. Você fala com ela, olha, você falou que é de história. Por que você acha que a de história é prioridade?
Espera ela responder, porque às vezes ela vai dar uma resposta que é coerente. Do tipo assim, porque de geografia tem pouca coisa, de história tem muito. Quem sabe, às vezes a resposta dela é essa e é uma resposta coerente, né? Então espera ela responder. Por que ela acha que de história, que é na quinta-feira, é prioridade em relação à geografia, que é na terça? Se você percebeu que a resposta dela não tem coerência, você então pode estimular. Olha, a gente tem uma atividade que é terça-feira, que o tempo, olha aqui na agenda, sempre mostrando visual, não fala de forma teórica. Aqui na agenda a gente está vendo aqui, terça-feira tem uma atividade de geografia, quinta-feira tem uma atividade de história. Qual que vem primeiro aqui? Qual que vai chegar primeiro prazo? Terça-feira. Então, qual que a gente tem que cumprir primeiro? Terça-feira. Então, qual que a gente tem que fazer primeiro? Terça-feira. Mostra visualmente para ela. Se você não mostrar visualmente para a criança com TDAH, provavelmente ela vai se perder nos pensamentos, na abstração e não vai dar conta. Ok? A Adriana está sinalizando aqui algo que é importantíssimo, né? Às vezes parece óbvio pra gente, mas é um exercício mental importantíssimo, exatamente. A gente com TDAH, a gente precisa sempre falar o óbvio. Aquilo que parece a coisa mais óbvia do mundo, a gente precisa falar para criança com TDAH, e não só uma vez. Provavelmente a gente vai ter que repetir muitas vezes, ok? Quando a gente começa a perguntar, estimular, né, começa a conversar com a criança e não dando a resposta pronta, mas fazendo ela pensar, a gente, ao mesmo tempo que está organizando com ela, né, as suas prioridades de estudo, mas também a gente está desenvolvendo esse raciocínio para que ela, em outro momento, quando ela for organizar sozinha, ela lembre que ela vai ter que pensar nessas coisas, ok? A Ana tá lembrando aqui, né? Uma mãe especialista sabendo a importância de estabelecer a estimulação da autonomia. Exatamente. Ser uma mãe especialista, que eu sempre gosto de falar aqui, que você precisa ser especialista no seu filho, é exatamente você entender o que acontece com ele e saber que o problema não está no TDAH. O problema está nas estratégias, nas ferramentas inadequadas que eles usam. Então, se a gente sabe disso, nós vamos nos especializar e buscar as ferramentas adequadas para ensinar, para treinar essa criança a utilizar. E aí ela vai desenvolver a autonomia através desse treinamento, ok? Então, você foi lá, né, retirou da agenda da criança, né, da agenda diária dela, as datas, transcreveu para o calendário e depois você, no calendário, você vai estimular a criança a pensar e a definir quais são as prioridades. O que ela tem que fazer primeiro? Então, se ela tem um trabalho para entregar na terça-feira de geografia, ela vai ter que fazer o trabalho antes de terça-feira. Ela não pode fazer o trabalho na terça-feira. E esse é o grande problema das crianças com TDAH. E eu vou dizer para vocês que era um problema que acontecia comigo. Eu não tenho TDAH, mas isso acontecia comigo também. Quando eu não usava o planner, que agora eu uso o planner, eu nunca consegui usar agenda, aquelas agendas tradicionais. Todo ano eu comprava e todo ano ela acabava em branco. Graças a Deus eu sempre tive uma memória assim impressionante e eu não precisava do recurso escrito. Graças a Deus, mas agora eu já tô ficando velhinha, né? Já tô precisando. Mas quando eu era mais nova, eu não conseguia usar agenda. Por que eu não conseguia? Porque quando eu abria a página da agenda, eu não tenho nenhuma agenda aqui, só tenho planner, mas quando eu abria a página da agenda do dia 10, que é o dia de hoje, né? Eu olhava o dia 10 e ali tava ali as minhas coisas que eu tinha que fazer naquele dia. E aí eu não via a página do dia 11, eu não via a página do dia 12, eu não via a página do dia 13. E aí o que acontece? Se eu fosse me organizar a partir da agenda, eu só ia fazer o que estava lá destinado para o dia 13 quando chegasse no dia 13, que é quando eu ia abrir a agenda. Então eu me perdia, então eu preferia me fiar mais na minha memória do que na agenda em si. Agora, com o planner, né? O planner, que é o planner semanal, ó, que a gente tem agora, né? Que aparece toda semana numa única... A gente abre aqui, né, as duas páginas e aparece toda semana. O que acontece? A gente tem uma noção maior do que vem depois.
Então, quando a gente abre aqui, entendeu, né, Fabíola? É isso aí, por isso que eu também não conseguia. Quando a gente olha aqui na segunda-feira, que a gente abre a agenda, o planner, a gente consegue ver a semana toda. Então, se eu tô aqui na segunda-feira, né, hoje nós estamos quarta, né? Se eu tô aqui na quarta-feira, eu já consigo prever o que eu tenho que fazer na quinta e na sexta, e no sábado e no domingo. Então, eu já começo a me programar aqui. Eu não deixo para fazer aqui. Claro que tem coisas que eu só posso fazer no dia, né? Mas tem coisas que eu preciso me programar antes. E é esse o grande problema da criança com TDAH. Porque se ela tem um trabalho para entregar terça-feira, ela não pode fazer na terça-feira. Terça-feira tem que estar pronto. E aí ela se perde, porque ela vai procrastinando, porque ela fala assim, hoje é quarta-feira ainda, eu tenho até terça-feira para fazer. Aí passa quinta-feira, passa sexta-feira, passa o sábado, passa o domingo, passa a segunda. Quando ela vai se dar conta, tá no dia de entregar. E aí ela não consegue fazer ou ela faz correndo de qualquer jeito. Então, o que a gente pode utilizar para ajudar essa criança, além da gente organizar esse calendário, além da gente organizar o planner, como é que a gente faz para organizar, para fazer o planejamento das tarefas de forma que no dia esteja pronto para ela entregar? Então, se eu tenho, hoje é quarta-feira, e eu tenho um trabalho para entregar na próxima terça-feira, terça-feira é o dia da entrega. Mas o que eu tenho que fazer antes para que esse trabalho esteja pronto na terça-feira? É isso que as crianças não fazem, isso que nós também, muitas vezes, não fazemos de planejamento, né? E aí, quando a gente vai ver, está em cima da hora. Então, o que a gente pode fazer? Existe um método chamado método de trabalho em etapas. Esse método de trabalho em etapas, ele é baseado numa ideia muito interessante. Inclusive, eu estou lendo até um livro agora sobre isso, um livro chamado Mini Hábitos. E ele vai falar o seguinte: se a gente organizar a nossa tarefa, né, a nossa ação em micropassos, isso é para todo mundo, independente do TDAH, mas isso, quando você fala de TDAH, isso cai como uma luva. Quando você organiza uma ação em micropassos, você diminui a resistência para executar aquela ação. Então, lembra que a gente sempre fala que a criança TDAH tem resistência a fazer tarefas que ele não está afim, que ele não gosta, que exige um esforço mental prolongado e tal. Então, o que a gente vai fazer com essa tarefa? Vai quebrar essa tarefa em pequenos passos para que ela faça sem tanta resistência, porque ela não vai ter que empregar tanto esforço, ok? Então, vou dar um exemplo aqui, assim, um exemplo bem simples, mas sempre lembrando que quando a gente vai organizar, a gente sempre vai adequar ao tempo que a gente tem disponível e também a capacidade atencional, cognitiva, enfim, de autonomia dessa criança, ok? Mas eu vou dar um exemplo de como funciona. Olha, vamos imaginar que a criança ela tem um trabalho para entregar daqui a uma semana de história, ok? Trabalho que ela tem que entregar daqui a uma semana de história e que esse trabalho consiste em ler 10 páginas de um livro e fazer um resumo. Então, daqui a 7 dias, né, daqui a uma semana, ela tem que ter lido 10 páginas, ter feito o resumo do trabalho de história. E aí, se ela fizer de forma tradicional, o que vai acontecer? Ela vai pegar, deixa eu abrir aqui, ela vai pegar a agenda, né? Vai lá, vamos dizer que hoje é dia 1º, vamos chutar, tá? Hoje é dia 1º, ela tem que entregar isso daqui a uma semana. Na próxima semana, ela vai entregar aqui. Então, ela vai marcar aqui, entregar trabalho de história. E aí, ela vai ficar perdida no tempo, não vai conseguir fazer. Porque ela não definiu o que ela tem que fazer em cada dia que antecede o dia da entrega para conseguir chegar no dia da entrega com o trabalho pronto. O método de trabalho em etapas, né, baseado nos micropassos, vai exatamente quebrar aquela atividade principal, que é ler 10 páginas e fazer o resumo, em microatividades, que ela vai fazer um pouquinho a cada dia, e que esse pouquinho a cada dia, além de ser
exigir menos esforço da criança, vai dando também a sensação para ela de que ela está conseguindo dar conta daquela tarefa. Então, a cada pequena etapa que ela cumpre, ela vai dando para o cérebro dela uma informação de que ela deu conta, e isso vai recompensando o cérebro dela e vai gerando motivação para que no dia seguinte ela consiga fazer a outra etapa que precisa ser feita. Então vira também um recompensador, ok? Então é importante a gente ter essa noção, tá bom? Então como é que a gente poderia organizar isso? Eu vou tentar aqui, deixa eu ver se eu consigo. Se não der certo eu volto e sento de novo, tá? Vou ver se eu consigo colocar aqui, virar a tela para vocês verem como que eu faço no meu planner. Deixa eu virar aqui, peraí. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aqui, olha. Aqui vocês estão vendo, em frente à minha mesa de estudos, né, de trabalho na minha casa, eu tenho aqui o calendário semanal, o planner, ok? Então esse planner aqui é onde eu faço a minha organização da semana. Então vamos dizer que eu tô aqui com uma criança e eu vou organizar esse trabalho de história, que é ler 10 páginas, fazer o resumo, para entregar daqui a uma semana. Então o que eu vou fazer? Eu vou dividir a tarefa em micro tarefas, ok? Deixa eu ver se tá dando para ver. Tá dando para ver, né? Em micro tarefas. Então eu venho aqui na segunda-feira e coloco qual é a tarefa que ele vai executar na segunda, na terça, na quarta, na quinta e na sexta, para que na próxima segunda ele esteja com o trabalho pronto. Então eu vou dar um exemplo. Primeiro, se ele tem que ler 10 páginas, eu posso dividir o seguinte, ó. No primeiro dia, ele vai ler 4 páginas. Ele vai ler da página 10 à página 14. Então eu coloco aqui, ler 4 páginas. No outro dia, ele vai ler mais 4 páginas. E aí eu coloco aqui. Acho que tá dando pra ver, né, pessoal? Tá meio tortinho, mas... No outro dia, ele vai ler mais 2 páginas que estão faltando. E ele vai fazer um rascunho do que ele entendeu. Ok? Ler 4 páginas é muito mais fácil do que ler 10 páginas de uma vez só. Não é mesmo? Ler 2 páginas é mais fácil do que ler 10 páginas de uma vez só. Então, ó, primeiro dia, ler 4 páginas, segundo dia, ler 4 páginas, terceiro dia, ler 2 páginas e fazer um rascunho. No quarto dia, revisar o rascunho e passar limpo. E no quinto dia, ele ainda tem aí um tempo livre disponível, caso ele tenha atrasado alguma coisa, tenha perdido alguma coisa, precise revisar um pouco mais. Então, ele ainda vai ter tempo aqui na sexta-feira para terminar alguma coisa que possa ter ficado atrasado. Voltando. Deu para entender como é que funciona? Oi, Poli, seja bem-vinda. Deu para entender, pessoal? Então, assim, uma tarefa. Depois, amor, você vê se tá ok aqui. Se uma tarefa que era de 10 páginas e fazer um resumo para uma criança com TDAH, ela já teria resistência para fazer, ela já estaria assim, nem quer começar. Quando a gente quebra essa tarefa em micro tarefas, em micro passos, isso dá uma motivação maior. Por quê? Porque ela vai ter menos resistência para fazer aquela tarefa, porque ela vai ter que empregar menos esforço para fazer a tarefa. É claro que a gente vai adequar sempre, né, essa divisão de acordo com a capacidade da criança, a gente vai também adequar de acordo com o tempo que a gente tem, porque provavelmente ela não vai ter só esse trabalho para fazer, ela vai ter outros, né, quando está em época de prova. Então, por exemplo, se ela tem uma prova para fazer semana que vem e ela tem que estudar 20 páginas do livro para fazer aquela prova, a gente pode pegar os dias que antecedem aquela prova e dividir o número de páginas para que ela possa ler. Isso diminui a resistência da criança. Essa organização que, no primeiro momento, você que é mãe vai fazer junto com a criança até ela aprender a fazer sozinha. Quando ela aprender a fazer sozinha, ela mesma vai se organizar e vai conseguir dar conta disso.
ok? Então, assim, eu mostrei para vocês, porque eu gosto até de mostrar, porque essas orientações, né, dessas estratégias, essas ferramentas que eu oriento para que você, mãe, faça com seu filho TDAH, são as que eu uso. Eu não tenho TDAH, já sou adulta, mas eu uso e me ajudam muito. Quanto mais quando você tem uma criança que já tem essa dificuldade, né, interna e que precisa dessa ferramenta. Isso vai trazer benefício, mas sempre lembrando que as coisas, elas não são um passe de mágica, elas não se resolvem de um dia para a noite, elas precisam conscientização e treinamento. E com o treinamento, a gente consegue desenvolver a autonomia dessa criança. Então, se você tem aí seu filho que tá com essa... Também, Poli, também tô. A gente vai marcar de se encontrar, de conversar, tá bom? Se você tem seu filho aí que tem essa dificuldade de se organizar no tempo, né? Você já entendeu, você que tá aqui na live desde o início, você já entendeu por que isso acontece, você já entendeu que o TDAH justifica, mas ele não é impeditivo para que seu filho desenvolva essa habilidade, mas que para que ele consiga, ele precisa ter estratégias e ferramentas adequadas. Então, o problema não é o TDAH, mas as estratégias inadequadas que eles usam. E se a gente sabe disso, a gente precisa trazer estratégias mais funcionais e treinar essa criança para que ela consiga utilizar no dia a dia dela. Então, vocês viram que foi um planejamento simples, né? E que, no final, ele vai ter o trabalho pronto. E aí é que entra aquele detalhezinho que eu dei o exemplo da minha sobrinha, né? Você fez esse planejamento, organizou, ele cumpriu as etapas, fez o trabalho, a data de entrega tem que estar lá na outra semana. Por isso que toda semana você tem que reorganizar a agenda dele, o planner dele, junto com ele. Porque senão, se ele na próxima semana, lá no dia de entrega, ele não coloca o papelzinho, ó, entregar trabalho de história. Se ele não coloca o papelzinho lá, o que vai acontecer? Vai fazer igual minha sobrinha fazia, que ela fazia o trabalho, guardava na gaveta e não entregava. Porque ela simplesmente deletava. Ó, já fiz, já cumpri, esquecia do trabalho, esquecia de entregar. Então, na semana seguinte, quando você for reorganizar o planner, tem que estar lá o dia que ela tem que levar o trabalho e entregar para a professora. Ok? Isso, ó, a Alessandra tá falando, começou lendo uma frase por vez, pedindo para ele ler as frases uma vez, depois foi aumentando, começou lendo um parágrafo, hoje já leu o texto sem reclamar. Exatamente. A gente vai de pouquinho, a gente vai quebrando as resistências. E aí, sabe o que acontece? Quando ele percebe que ele tá conseguindo, ele vai e faz mais uma. Quando ele percebe que tá conseguindo, ele faz mais uma. E aí isso vai gerando um ciclo virtuoso, um ciclo de motivação no cérebro dele. Vai liberando dopamina, que é o hormônio do prazer. O prazer pelo quê? Por ter conseguido, coisa que normalmente ele não consegue fazer, né? Então isso vai dando motivação para ele. E aí, pra gente poder já caminhar pro final, eu vou dar aqui, só lembrando que essa questão da agenda que vem da escola para casa, ela precisa ser verificada diariamente, para que, caso hajam novas datas, isso seja organizado lá na agenda mensal e na agenda semanal da criança, ok? E aí, pra gente encerrar, o que eu quero falar para vocês? Sempre tenham como foco o esforço empregado pela criança na tarefa e não a perfeição. A gente às vezes espera que a criança realize aquilo. Eu ensinei, eu treinei, eu falei, eu mostrei, eu trouxe a ferramenta, eu trouxe a estratégia, e a gente cria uma expectativa de que a criança vai responder da forma como a gente idealizou. E a gente muitas vezes deixa de reforçar, deixa de reconhecer o esforço que ela empregou naquilo. Semana passada eu falei, né? A criança com TDAH é como se ela estivesse remando contra a maré. E se ela está remando contra a maré, ela vai ter que fazer um esforço muito maior para vencer a maré que está contra ela do que uma criança que está simplesmente indo no fluxo das águas. Então, se ela está remando contra a maré e ela vai empregar um esforço, talvez ela não consiga
andar ali nas águas, né? Percorrer um percurso grande como uma criança que está indo a favor da maré. Mas ela está empregando esforço e ela está tendo resultado. Então a gente tem que começar a perceber os pequenos resultados e valorizar. Porque se você começar a valorizar e a reconhecer e a recompensar os pequenos resultados que o seu filho começar a apresentar, seja nas coisas mais simples do dia a dia, você vai começar a perceber que isso vai ser um combustível. Um combustível para que ele comece a fazer mais coisas e os resultados comecem a aumentar. Ok? Controle da expectativa é fundamental, exatamente, né? Então, as orientações, elas precisam ser repetidas, precisam ser treinadas, a gente já falou bastante sobre isso. E aí eu queria propor uma coisa para vocês que estão aqui, né? Nós temos aí algumas pessoas na live, estamos caminhando para o final. Eu quero até abrir para perguntas, eu sei que a gente já está em 1 hora de live, mas se você quiser perguntar alguma coisa, eu queria propor algo para vocês. Esse planner aqui, gente, isso aqui é um planner simples, tá? Mas, se você quiser receber o arquivo desse planner, o arquivo ele já vai estar configurado para você poder imprimir numa gráfica qualquer, numa papelaria. Às vezes tem papelaria que faz isso, ou numa gráfica. Você pode imprimir no tamanho A3, que é esse tamanho aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês de novo aqui. Ó, esse tamanho aqui, ó, A3, tá vendo? Ele é grande, ó. Olha o tamanho A4. Opa, peraí. Ó, esse aqui é o tamanho A4 normal, de folha normal. E olha o tamanho A3 como fica, ó. Tá vendo a diferença? Então, se você quiser receber esse planner já configurado no tamanho A3, para você levar aí numa gráfica, imprimir. O meu eu imprimi, custou R$3 para imprimir. Se você quer receber pelo direct, pelo seu WhatsApp, por e-mail, o que você preferir, você vai fazer o seguinte, você vai tirar um print aqui da nossa live e você vai colocar lá nos seus stories o print da live e vai marcar o meu arroba aqui do Instagram. Todas as pessoas que fizeram o print e me marcarem no Instagram vai receber o PDF com o planner, ok? E aí, eu ainda vou dar mais uma coisinha assim além, né? Eu vou mandar junto com o PDF uma instrução de como você pode fazer a sua organização semanal desse planner. Uma orientaçãozinha simples, mas que você vai poder utilizar e vai otimizar o uso do planner. Você quer, Ana? Mando pra você, mas você vai ter que me printar. Tá bom? Então, ó, vou fazer a pose pra fotinha para que vocês possam fazer o print, me marcar e aí vocês então recebem o PDF do planner para que vocês possam utilizar. Antes disso, deixa eu só lembrar uma coisa que eu esqueci, mas é uma coisa poderosa. Quando você coloca lá os post-it, né, lá no planner, igual eu mostrei aqui que eu fui colocando, toda vez que a criança executar uma tarefa, ela cumpriu aquela tarefa, ela vai tirar um post-it. Aquele que ela cumpriu, ela tira. Então, ao mesmo tempo que você vai deixar a criança... Vou fazer. Você vai deixar a criança montar, não é você que vai colar, não é você que vai escrever. A criança escreve, a criança cola. Você também vai incentivar que ela retire o post-it depois que ela terminar de executar a tarefa. Isso também vai dar uma mensagem para o cérebro dela de reforço positivo, de que ela deu conta, de que ela conseguiu, ok? Então, ó, vou fazer a posezinha, espero que dê certo por causa do delay, para que vocês possam tirar aí o print, ok? Eu não sei se tá dando um delayzinho, mas não tem problema não. As pessoas tiram print falando, não tem problema. Ana, obrigada. Miopia temporal, exatamente. É o que acontece com TDAH. Técnicas de etapas, né? De trabalho em etapas, tá, Ana? Vai fazer...
Fabiola, ó, eu vou organizar com a Eduarda, tá? Esse planner semanal, ok? Eu vou organizar com ela direitinho para que ela possa acompanhar aí as tarefas, né, escolares dela, para que ela não se perca, para que ela consiga cumprir tudo direitinho. E aí você, como mãe, vai fazer o monitoramento dessas execuções. E eu não vou falar sobre isso hoje, mas a gente pode fazer isso de uma forma gamificada, que aí dá um up, né, dá um plus aí para quando a gente fala de TDAH, mas a gente vai falar sobre isso numa outra live, tá bom? Ó, o que fazer para ganhar o planner? Você vai tirar um print da tela aqui na live e vai me marcar lá nos seus stories, marcar o meu arroba, e aí eu mando para você o PDF com o planner, prontinho para você imprimir em tamanho. Você pode imprimir pequeno no A4, não tem problema, mas pode imprimir também no A3, que é aquele tamanho maior, tá bom? Tudo bem, pessoal? Mais alguma pergunta que vocês queiram fazer? Podemos encerrar. Lembrando que sábado nós temos o nosso Papo de Mãe TDAH às 17 horas e nós vamos falar sobre um assunto que aí eu vou pedir o seguinte: seja esperta e convide a professora do seu filho para estar presente na live de sábado. Por quê? Nós vamos falar sobre orientações básicas para a inclusão do TDAH na sala de aula. Você que é mãe vai saber o mínimo, o básico que deve ser feito em sala de aula para incluir seu filho com TDAH e aí você poder avaliar, acompanhar se isso está sendo feito. E a professora do seu filho que estiver assistindo vai aprender, né, e vai receber essa orientação do que ela deve fazer em sala de aula para incluir os seus alunos com TDAH. Não sabe o que fazer, o quê? Tirar o print? Sábado, 17 horas. É isso, Alessandra? O print da tela? Ó, geralmente, pelo menos aqui no meu, você tira apertando o botão de desligar e de volume ao mesmo tempo, mas eu não sei o seu. Mas se você colocar lá no seu, se você não conseguir tirar o print e você fizer um story falando sobre a nossa live, me marcando, tá valendo, tá bom? Se você não conseguir fazer o print. Ok? Vamos encerrar, que a gente já tá aí 1h12. Um beijo a todas, até sábado. E acompanhe aí durante, né, os dias que antecedem sábado, que eu sempre vou colocar os posts no meu Instagram com os resuminhos de tudo que a gente está falando aqui hoje. Para marcar, então, você vai colocar o print nos stories, não sei se você sabe fazer isso, e aí você lá nos stories tem uma... como é que eu vou falar? Tem uma carinha, eu acho, em cima, que você aperta e aparece o arroba, para você colocar meu arroba. Ou então você, ao invés de você digitar um texto, você coloca arroba, Juliana_PC Araújo. Me pergunta lá no direct que eu explico a você direitinho. Que aí você pode colocar o meu arroba lá, tá bom? Se tiver dificuldade, Alessandra, me chama no direct que eu te explico, tá bom? É @Juliana_PC Araújo. Se você digitar Juliana Deodato, também aparece, tá bom? Um beijo a todas, pessoal. Tchau, tchau.